Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Verônica, sou professora de histologia e embriologia e hoje eu quero conversar com vocês sobre o processo de gametogênese feminina. Vamos lá? Bom, são objetivos então da nossa aula de hoje: definir os tipos de divisões celulares que acontecem durante a ovogênese, descrever cronologicamente o processo de ovogênese, falando em que período do desenvolvimento começa, quando termina, e descrever o processo de regulação hormonal da ovogênese. Nesse tópico, nós vamos falar sobre os ciclos ovariano e uterino. Oi, pessoal. Só para lembrar aqui que existem dois processos de divisão celular: a mitose, onde as células filhas são iguais à célula mãe, e na meiose, onde as células filhas são haploides. A mitose, ela vai acontecer no sistema reprodutor feminino, durante a gametogênese feminina, com as células germinativas primordiais, que são formadas lá no epiblasto e que migram depois para a crista gonadal em desenvolvimento, e com as ovogônias. Essas ovogônias, elas vão sofrer várias mitoses, formando novas ovogônias, sendo as células mãe igual às células filhas. A meiose já vai acontecer a partir do ovócito primário, porque as ovogônias, elas vão se diferenciar em ovócitos primários, e esses ovócitos primários vão sofrer meiose 1, formando ovócito secundário, e meiose 2, formando um ovócito maduro, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Bom, a diferença aqui é que depois de sofrer várias mitoses, as ovogônias, elas já se diferenciam em ovócitos primários no período pré-natal. Essa diferenciação, ela começa por volta da 12ª semana de desenvolvimento, tá? E os ovócitos primários, uma vez formados, eles iniciam o processo de meiose 1. Só que eles vão iniciar a meiose 1 e vão parar em prófase 1, ficando latentes até a puberdade. Na puberdade, esses ovócitos primários terminam a meiose 1, formando duas células com volume citoplasmático desigual. Ai, não acredito. Desculpa, gente. Falei, não acredito, pensei que tivesse parado aqui a gravação. Mas vamos lá. Então, o ovócito primário inicia a meiose 1 no período pré-natal, por volta da 12ª semana de desenvolvimento, tá? E para em prófase 1. Na puberdade, esses ovócitos, eles vão retomar essa divisão meiótica, vão terminar a meiose 1, formando o ovócito secundário, o primeiro corpo polar. Essas duas células que resultam do término da meiose 1 têm um volume citoplasmático desigual, mas o mesmo conteúdo de cromossomos, 23X e 23X. Bom, o ovócito secundário, ele então vai iniciar a meiose 2, só que aqui no sistema reprodutor feminino nem sempre ele termina essa meiose 2, que ele vai iniciar a meiose 2 e vai parar em metáfase. E só vai terminar a meiose 2 se houver fecundação. Só vai terminar a meiose 2 se o espermatozoide tocar na membrana plasmática do ovócito secundário. Se não houver fecundação, esse ovócito secundário ele entra em processo de degeneração e é reabsorvido pelo próprio organismo feminino, tá? Mas havendo fecundação, o ovócito secundário ele vai terminar a meiose 2 e vai formar um ovócito maduro, que também pode ser chamado de óvulo, e o segundo corpo polar, tá? O primeiro corpo polar ele também pode se dividir e sofrer meiose 2, aí a gente vai ficar com 3 corpos polares. Tudo bem? Então, só para a gente lembrar um pouquinho, dos processos, as diferenças que a gente tem de meiose 1 e meiose 2 é que na meiose 1 são 23 cromossomos com 2 cromátides, na meiose 2 a gente vai ter 23 cromossomos, cada uma com uma cromátide. Bom, como eu disse para vocês, o processo de formação desses ovócitos primários acontece inicialmente lá na 12ª semana de desenvolvimento embrionário.
E no 5º mês de desenvolvimento, os ovócitos primários já estão todos formados, iniciaram meiose 1 e ficam latentes até a puberdade. Na puberdade, esses ovócitos eles vão retomar a primeira divisão meiótica e vão terminar. Mas isso só vai acontecer por estímulos hormonais. Estímulos que vai provocar alterações nos ovários que resultam em modificações de estruturas chamadas de folículos ovarianos, que a gente vai chamar de ciclo ovariano. Bom, quais são os hormônios que vão estimular então o ciclo ovariano? O FSH, que é um hormônio produzido pela hipófise, pela adenohipófise, um hormônio gonadotrófico, e o LH. Esses dois hormônios hipofisários são produzidos aqui e estimulam alterações no córtex ovariano. Enquanto esses hormônios estão estimulando e o córtex vai sofrendo alterações, células do ovário vão produzir outros hormônios, o estrogênio e a progesterona, que vão atuar nos outros órgãos do sistema reprodutor feminino, principalmente no útero, tá bom? E a gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, aqui a gente só tem que entender uma coisa. Os ovócitos, eles não ficam soltos, livres lá, envolvidos por um estroma ovariano. Uma vez quando eles são formados, os ovócitos primários, eles ficam envolvidos por células somáticas que são chamadas de células foliculares. Essas células foliculares, inicialmente, elas formam uma camada achatada ao redor do ovócito, tá? Lembrando que esse é um ovócito primário. Mas ainda lá, durante a infância, né, depois do desenvolvimento, durante a infância até a puberdade, algumas dessas células foliculares que são achatadas, elas se tornam cúbicas. Só que elas não vão se desenvolver, porque até a puberdade não vai ter o hormônio FSH para estimular o desenvolvimento dos folículos ovarianos, que são estruturas formadas pelo ovócito e células foliculares. Então, muitos desses folículos aqui, que têm células cúbicas, eles entram em processo de degeneração que a gente chama de atresia folicular, tá? Na puberdade, esses folículos que vão desenvolver receptores para FSH, eles vão continuar se desenvolvendo até formarem o que a gente chama de folículo maduro. E esse folículo maduro aqui vai se romper e vai liberar o ovócito na tuba uterina, para que ele possa, então, ser fecundado. Bom, e a gente consegue observar mais ou menos esse ciclo ovariano aqui. Então, lembrando que o ciclo ovariano, ele é estimulado pelos hormônios hipofisários, que a menina nasce com os folículos primordiais. Folículo primordial é formado por um ovócito primário e por uma camada de células foliculares achatadas. Alguns desses folículos primordiais, eles entram em processo de maturação por fatores que são produzidos pelo próprio ovário. E essas células foliculares achatadas se tornam cúbicas, ainda durante o desenvolvimento antes da puberdade. Só que como não tem ainda a produção em receptores para o FSH, esses folículos vão evoluir e vão se tornar atrésicos. Na puberdade, os folículos primordiais se diferenciam também por fatores do próprio ovário em folículo primário unilaminar, que são esses folículos que têm uma camada de células foliculares cúbicas, e por estímulo do FSH, vão se diferenciar em folículos primários multilaminares. Bom, a diferença entre esses folículos, além, né, da forma e do número de camadas de células foliculares, que no primordial é uma camada de células achatadas, no primário unilaminar é uma camada de células cúbicas, e no primário multilaminar são várias camadas de células cúbicas, células essas chamadas de células foliculares ou da granulosa. A outra diferença entre eles é a presença de uma camada amorfa que começa a ser formada aqui, ó, no folículo primário laminar. Essa camada amorfa glicoproteica é a zona pelúcida e ela vai ser muito importante durante processos de fecundação. A zona pelúcida é produzida pelas células foliculares e pelo próprio ovócito, tá?
Então, ela começa a ser formada aqui no folículo primário unilaminar, mas ela vai estar presente toda formadinha aqui no primário multilaminar. No primário multilaminar também, uma outra coisa importante que acontece é que as células do estroma ovariano, elas vão se diferenciar e vão formar uma teca, chamada de teca interna. E essa teca, ela junto com as células da granulose, as células foliculares, vai produzir o hormônio estrogênio, tá? Os estrógenos são produzidos pela teca e células foliculares. A teca produz androstenediona a partir do colesterol e essa androstenediona é convertida em estrógeno pelas células da granulose que produzem aromatase. Bom, ainda por estímulo do FSH, esse folículo primário multilaminar vai se diferenciar em folículo secundário, também chamado de folículo em crescimento. No folículo secundário, além da zona pelúcida, além da teca interna, que aqui está em amarelo, surge uma teca externa, fibrosa, que aqui está representada em azul. E surgem entre as células foliculares espaços que vão conter o que é chamado de líquido intrafolicular, ou líquido folicular. Então, a gente pode ver nessas imagens aqui em cima que esses espaços eles vão se juntar e vão resultar numa cavidade, uma grande cavidade que vai ser chamada de antro folicular. E conforme esse antro vai aumentando, essa cavidade vai aumentando, vai se acumulando mais líquido aqui dentro do folículo, aumentando então a pressão intrafolicular, que vai ser um dos fatores que vai promover o rompimento do folículo durante a ovulação, tá? Bom, em todos esses estágios aqui, os ovócitos que estão aqui dentro são ovócitos primários, aqueles que estão em prófase 1, tá? Por quê? Quem vai estimular o término da prófase 1, melhor falando, o término da meiose 1, é um hormônio que a gente viu, o hormônio hipofisário, o LH. Só que ele estimula esse término momentos antes da ovulação. Então, só um folículo maduro, ou também chamado de folículo de Graff, que pode ter um ovócito secundário. Todos os outros folículos têm ovócitos primários. Esse ovócito secundário, então, que vai estar presente no folículo maduro, ele vai iniciar meiose 2 e vai parar em metáfase. Tá? Então, a célula que é ovulada, que é expelida do ovário no processo de ovulação, é o ovócito secundário em metáfase. Bom, a ovulação ela acontece por uma sequência de fatores, né? E esses fatores, todos, muitos deles são estimulados pelo LH, que é o hormônio luteinizante. Então, ela acontece por aumento da pressão intrafolicular, por ação de enzimas colagenases que vão degradar essa teca externa aqui, que é uma teca fibrosa, e até mesmo conjuntivo que está recobrindo ali o ovário. Tá? Essas enzimas colagenases, elas são estimuladas pelo LH também, então ele é um fator promotor da ovulação. E uma vez que esse ovócito é liberado lá na tuba uterina, as células foliculares que permaneceram lá no ovário, elas vão se diferenciar por estímulo também do corpo lúteo, não somente as células foliculares, como as células da teca interna também, por estímulo do LH, que é o hormônio luteinizante, e vão originar uma estrutura que é chamada de corpo lúteo. O corpo lúteo é muito importante porque ele vai produzir progesterona em grandes quantidades e estrógeno também, e essa progesterona vai atuar no útero impedindo a descamação do endométrio, tá? Se o corpo lúteo entrar em processo de degeneração e se tornar um corpo cicatricial, a progesterona e o estrogênio caem e o endométrio, então, vai descamar, tá? E o que vai manter o corpo lúteo em atividade é a implantação, tá? Só se houver implantação do embrião é que o corpo lúteo se mantém por até 20 semanas. Porque durante a implantação,
O embrião ele produz, né, ou mais precisamente o sincistotrofoblasto, ele vai produzir um hormônio que é chamado de gonadotrofina coriônica humana, e essa gonadotrofina é que mantém o corpo lúteo. Depois de 20 semanas, a placenta já assume a produção de progesterona, de estrogênio, então o corpo lúteo começa a evoluir e se tornar um corpo cicatricial, que é chamado de corpo albicans, ou corpo branco. Bom, isso foi o ciclo ovariano. Mas os hormônios produzidos lá pelo ovário, que são estrogênio e a progesterona, eles vão atuar então no útero, promovendo o ciclo uterino, tá bom? No útero, ele é formado, o útero, né, formado por várias camadas. Tem essa camada interna aqui que a gente está vendo em roxo, que é o endométrio, tem o miométrio, que é a camada muscular, e tem o perimétrio, que é a camada externa aqui. Bom, esses hormônios eles vão atuar nessa camada interna, que é o endométrio. Aqui nesse esquema do endométrio, a gente pode ver que o endométrio ele vai ter um revestimento de um epitélio aqui cilíndrico, simples, mas ele tem várias glândulas, e essas glândulas podem estar mais tortuosas ou não, dependendo do estágio, da fase do ciclo uterino em que o endométrio estiver. E uma outra coisa importante é que a artéria uterina, né, quando ela chega ali no útero, ela vai se ramificando e ela vai formar artérias que vão ficar nessa região aqui mais basal do endométrio e artérias que vão chegar até a região apical do endométrio, que são chamadas artérias espiraladas. Bom, durante o ciclo uterino, que é estimulado pelo estrogênio e a progesterona, que são os hormônios ovarianos, o endométrio ele passa por várias fases. Então, no primeiro, a gente pode dividir o ciclo uterino em dois períodos. Um período antes da ovulação, que a gente chama de pré-ovulatório, e um período depois da ovulação, que a gente chama pós-ovulatório. No período pré-ovulatório, acontece a menstruação, do primeiro, mais ou menos até o 5º dia. A menstruação é a descamação do endométrio, não do endométrio todo, só da camada que a gente chama de camada funcional, que seria uma camada mais superficial, onde estão as artérias espiraladas e o corpo das glândulas endometriais. A camada basal do endométrio permanece, ela não se descama durante esse período menstrual, e do 5º até mais ou menos o 14º dia, acontece a fase proliferativa do período pré-ovulatório. Na fase proliferativa, o estrogênio, que é o hormônio que está sendo produzido em grandes quantidades lá no ovário, ele que vai ser o agente promotor dessa fase proliferativa. Então, aquele endométrio que só tinha uma camada basal, durante a fase proliferativa, vai sendo formada uma nova camada funcional. Então, ele que estava baixinho, ele vai ficando cada vez mais alto, se preparando para receber um embrião, caso haja a fecundação, tá? O pico de estrogênio ele vai ser muito importante, porque esse pico de estrogênio que vai acontecer antes da ovulação vai estimular o pico de LH. E a gente viu que o LH, que é produzido lá na hipófise, é um fator, é um hormônio importantíssimo para que a ovulação aconteça. Que além de estimular a ovulação, ele estimula o término da meiose 1, né, momentos antes da ovulação e início da meiose 2. Ele também estimula a formação do corpo lúteo, que vai secretar, então, a progesterona. Lembrando que o corpo lúteo também secreta estrogênio, mas ele vai secretar mais progesterona do que estrogênio. E o que a progesterona vai fazer aqui no útero, no período pós-ovulatório? Ela vai fazer com que o endométrio entre na fase secretora. As glândulas vão ficar bem tortuosas, cheias de secreção, os vasos também bem tortuosos, o endométrio vai ficar, que a gente chama de edemaciado, vai ficar cheio de líquido, cheio de secreção, bem nutritivo. E alto, né, pessoal? Para quê? Para que o embrião possa, então, se prender nele, possa se implantar no endométrio, tá? Bom, quem mantém a progesterona em alta, e o estrogênio também, mas aqui eu não tenho um gráfico, mas nos livros vocês encontram os gráficos em que a progesterona, os níveis dela ficam mais altos do que o de estrogênio depois da ovulação, é o corpo lúteo. E eu já falei para vocês no slide anterior que o corpo lúteo só vai se manter, né, secretor se houver implantação, porque uma estrutura
que surge durante o desenvolvimento embrionário é o sincício trofoblasto, e ele vai produzir a gonadotrofina coriônica humana, que mantém o corpo lúteo por até 20 semanas, caso haja implantação. Se não houver implantação, o corpo lúteo, então, entra em processo de degeneração e se torna um corpo álficas. Mesmo havendo implantação, ele vai degenerar só na 20ª semana de gestação. Se não houver implantação, ele degenera antes, tá? Bom, esse é o ciclo, então, uterino. E a gente falou um monte de coisa hoje, né, agora. Então, vamos dar uma recordada aqui no que a gente falou. Nós falamos que as ovogônias são formadas a partir das células germinativas primordiais que se diferenciam em ovócitos primários, que começa a meiose 1, parando em prófase 1, ainda no período pré-natal, né? Essa diferenciação começa mais ou menos na 12ª semana de desenvolvimento e no 5º mês os ovócitos primários já estão todos formados. Aí nós falamos que na puberdade, esse ovócito primário que foi formado lá no período pré-natal e que entrou em prófase 1, ele retorna à meiose 1, tá? E vai terminar essa meiose 1 estimulada pelo LH, tá? E o término dessa meiose 1 resulta num ovócito secundário que vai iniciar a meiose 2, parando em metáfase 2. Ele só vai, lembrando que ele só termina a metáfase 2 se ele for fecundado. Bom, durante a ovogênese, né, durante essas modificações dos folículos, essas divisões celulares, as células foliculares que estão ao redor dos ovócitos, elas sofrem estímulos, ação dos hormônios hipofisário FSH e LH. E esses hormônios eles vão estimular o amadurecimento dos folículos primários, o término da meiose 1, a ovulação e formação do corpo lúteo, né? O FSH é o hormônio folículo estimulante, então ele estimula o amadurecimento dos folículos primários, porque o folículo primordial para primário são fatores endógenos do próprio ovário, né, que vão fazer esse processo de diferenciação. E a diferenciação de folículo primário laminar para multilaminar, que é estimulado pelo FSH. O LH é que vai estimular o término da meiose 1, a ovulação e formação do corpo lúteo. Só que enquanto esses folículos estão amadurecendo, eles estão produzindo hormônios, os hormônios ovarianos, que vão estimular alterações no endométrio, né, naquela camada interna do útero. Então, o ciclo uterino é estimulado pelos hormônios ovarianos, estrogênio e progesterona, que provoca alterações na mucosa uterina, preparando para receber o blastocisto. O blastocisto é o embrião, é a fase em que o embrião vai estar quando ele se implanta no endométrio. Uma coisa que eu não falei com vocês, que é importante a gente falar, é que o seguinte, esse ovócito primário aqui, que começou a meiose 1, ele para em prófase 1, ele não segue, porque existe um fator que é chamado de fator inibidor da maturação de ovócito. Esse fator inibidor da maturação de ovócito, ou OMI, é produzido pelas células foliculares, tá? Que estão ligadas aos ovócitos por zônulos, por junções comunicantes, e ele é liberado, então, lá nos ovócitos, mantendo ele em prófase suspensa até a puberdade. Tá? Então, na puberdade, alguns folículos vão amadurecendo, vão tendo receptores para FSH e depois para LH, e o LH é um fator promotor do término da meiose. Então, os folículos que tiverem receptores, eles vão terminar a meiose 1, a OMI não vai ter mais ação neles, eles são, então, ovulados. Tudo bem? Ufa, coisa beça, né, pessoal? Então, aqui mais uma vez a bibliografia, que eu sempre recomendo, tá? E para estudar, tanto eu não falei lá na aula de espermatogênese, mas para estudar tanto gametogênese feminina como gametogênese masculina, principalmente a feminina, a parte dos ciclos ovarianos, uterinos, vale a pena dar uma olhadinha também nos livros de histologia, tá? Eu recomendo Histologia Básica do Junqueira e Carneiro, e Histologia e Biologia Celular do Kirschenbaum e da Tress, tá? Então, pessoal, tudo bem? Aqui, de novo,
Siga nas minhas redes sociais, Cai na Prova Curso e Loucas por Isto. Se você já está inscrito no canal, obrigada. Comenta aí, me diz o que você achou dessa aula de hoje, ativa o sininho. Se não, se inscreve, compartilha, comenta e seja um membro do YouTube, pessoal. Quem sabe, para você pode, dependendo da sua categoria, receber os slides dessa aula, tá bom? Um beijo, povo. Até a próxima.